Olá, inscritos e visitantes do canal que ainda não são inscritos, que se quiserem podem se inscrever e devem a partir de agora. Eu estou voltando aqui mais uma vez para trazer a minha opinião sobre algo que vem acontecendo e que pode ser interessante para você refletir e tirar algumas ideias sobre isso, tirar algumas conclusões sobre isso. Uma coisa que vem acontecendo ultimamente é que a direita está adotando comportamentos que nós víamos muito frequentemente na chamada esquerda, principalmente aquela esquerda que a gente chama de mais mimizenta. A mimizenta. A do mi. E isso, infelizmente, está afetando algumas pessoas que se dizem de direita. Influenciadores digitais, colunistas jornalísticos e várias outras pessoas que orbitam na direitosfera têm sido contaminadas por esse vírus que nós achávamos que estivesse isolado na ala da esquerda desse nosso manicômio virtual. Mas a gente vê que, infelizmente, alguns setores da direita estão se deixando seduzir. E isso é muito triste, é muito sério, muito chato, porque pode trazer muitas pessoas para o lado negro da força, se a pessoa não tomar cuidado. Vamos ver do que se trata este assunto. A nova direita, como eu tenho chamado, ou a New Right, se quiser ser um termo um pouco mais globalizado, ela tem se caracterizado por algumas coisas que, sinceramente, eu não vejo realmente como sendo da direita tradicional, convencional, que se costumou conhecer nos tempos do Reagan, Margaret Thatcher, Churchill, grandes nomes da direita que se conhece e se reconhece como direita. Hoje, a direita tem se pautado por um comportamento cada vez menos embasado, uma atitude crítica, filosófica, com um fundamento no que é mais caro para a direita, que é a manutenção dos bons costumes, que é a liberdade individual, que é o princípio fundamental da direita, a liberdade individual do cidadão. Quem se assume como sendo de direita quer que o Estado seja cada vez menor e menos influente na vida do cidadão e que a iniciativa privada, que o cidadão comum, que o cidadão individual, tenha cada vez mais liberdade de empreender, de comentar, de pensar, de viver. A esquerda, por outro lado, bem aos moldes do que se sonhou na cabeça de Marx, Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini e por aí vai, e alguns do mundo atual, como Castro, Chaves, Lula, Maduro, que tem pensado exatamente assim: mais Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada fora do Estado. Essa é a máxima do Mussolini sobre o fascismo, do qual tanto acusam pessoas que são da direita. O triste dessa história é que pessoas que deveriam estar coadunando, que deveriam estar funcionando numa sintonia da direita, estão tendo comportamentos erráticos, comportamentos muito fora do que se espera dessas pessoas. O motivo desse comentário se traz por causa dessa confusão toda em cima do nome do Bibiano, do Carlos Bolsonaro, e que atingiu toda a cúpula do governo, ministros e os filhos do Bolsonaro. E as pessoas se dividiram em torcidas praticamente. Uma torcida pró-Carlos, uma torcida pró-Bebiano, uma torcida pró-PSL, uma torcida pró-comentaristas e jornalistas e por aí vai. Torcidas que às vezes são irracionais, como as torcidas normalmente são, como as torcidas de time de futebol normalmente são. Aquele comportamento de manada que toma posse das pessoas quando passam a fazer parte desse tipo de grupo. Para quem não se lembra, ou para quem não estava ainda acompanhando a vida política do Brasil nos últimos anos, só para refrescar a memória, o que acontece? Esse Bebiano, juntamente com Luciano Bivar e outros nomes, surgiram no primeiro plano dos comentários políticos por causa
do partido que o Jair Bolsonaro escolheu para poder se lançar candidato à presidência, o PSL. O Bolsonaro fazia parte de um partido que não era considerado confiável, o PP, um partido que tem nas suas fileiras o Paulo Maluf, imagine só, e isso foi usado como arma contra o Bolsonaro por algum tempo, como é que ele nunca se levantou contra o Maluf, que era do partido dele, coisa que é totalmente incoerente, mas era um partido que não trazia uma confiabilidade para o eleitorado. E o Bolsonaro começou a procurar um partido que pudesse dar base para a candidatura dele, porque infelizmente candidaturas independentes no Brasil não são uma coisa muito viável. E ele tentou alguns partidos, algumas opções. Um deles chegou a mudar de nome por causa dele, se tornou Patriota, porque achava que o Bolsonaro fosse se lançar através dele, mas não deu certo. O partido não deu a liberdade que o Bolsonaro precisava, quis manipular o Bolsonaro como se fosse a sua marionete, e isso, logicamente, que o Jair não aceitou. Ele queria ter liberdade de poder fazer o governo como ele achava que fosse o jeito certo de fazer um governo, e não foi para frente essa candidatura pelo Patriota, e ele acabou encontrando o PSL, que deu espaço para poder crescer, para ele poder fazer uma candidatura do jeito como ele queria. Mas cá entre nós, eu nunca fui fã do PSL. A começar pelo nome dele, Partido Social Liberal. Que negócio é esse de social? Social, socialista, isso não tem nada a ver, isso não tem nenhum tipo de identidade conosco. Tudo bem, já disseram que o nome vai ser mudado depois, espero que sim. Mas a partir daí eu já comecei a não gostar muito desse partido em si, dessa aliança feita. Mas foi o caminho que se escolheu, foi o caminho que levou até a presidência e não se vai criticar nesse ponto por esse caminho escolhido. Mas esse partido já trazia alguns expoentes que não eram também confiáveis. Entre eles, o próprio presidente do partido na época, esse tal Bebiano, esse tal Luciano Bivar também, que era presidente de algumas sedes regionais, de alguns setores do partido, e não são pessoas nem de perto parecidas com o que a gente espera para o nosso país. Não se parecem com Bolsonaro e alguns expoentes que ele chamou para o seu lado, como Paulo Guedes, Sérgio Moro e outros nomes que a gente sabe que pode confiar, que nunca trouxeram motivo de desconfiança. Não é o caso dessas estrelas do PSL que vieram de carona. Que esse Bebiano seria justamente a fonte de informação da imprensa, que na sua maioria dos casos tem sido contrária ao governo, e que essas informações ou esses vazamentos de informação de dentro do governo para órgãos de imprensa como Globo, Folha de São Paulo, Estado e alguns blogs, Antagonista e outros blogs similares, que esse vazamento de informações teria como fonte o Bebiano. E isso seria o motivo por que a imprensa tem sido tão contrária ao afastamento do Bebiano do Palácio do Planalto, porque eles iriam perder a fonte de informação que eles têm lá dentro. O vazamento de informações iria fechar, a torneira seria fechada, o dreno seria tampado. E isso para a imprensa realmente não é bom. Ficar sem uma fonte, o que é que eles vão publicar? Eles já não recebem muita coisa de fonte direta, eles já fazem muita garimpagem de informações pelo Twitter do presidente. E aí realmente ficaria mais fechado ainda esse canal. Então, a imprensa estar contra é muito compreensível. É muito natural que isso aconteça. E o Carlos Bolsonaro, por outro lado, adotou um papel que muitas pessoas têm dito que tem sido de defesa do presidente, como ele mesmo chama de pitbull, né? E que o Carlos teria tido um papel fundamental em evitar uma crise muito maior, que poderia chegar até a levar ao impeachment, se esse caso dos laranjas do PSL fosse adiante e essa imagem colasse a imagem do presidente. Que esse vazamento de recursos para essas candidatas inviáveis teria participação do presidente. E o Carlos fechou essa porta. E por isso teria sido importante. Isso tudo são especulações. Tá? Isso tudo são coisas que podem ser reais ou não. Que podem estar acontecendo ou não. São informações que circulam na imprensa, dizendo que eventualmente o Bebiano poderia estar sendo esse canal de informação e que poderia trazer essa instabilidade para o governo por trazer um comportamento inviável como esse de trabalhar com caixa 2 e candidatas laranja,
E, por outro lado, também existem aqueles que criticam a atitude do Carlos, dizendo que são filhos mimados que o presidente tem e que não querem abrir mão de ter controle sobre a vida e o governo do pai. São duas opiniões, são duas vertentes. Até o momento não está muito claro qual delas é a correta. Eu, sinceramente, ainda pendo muito mais em crer que a atitude do Carlos foi importante e muito mais em sentido de não confiar nos PSListas, até porque algumas atitudes têm levado a crer isso, como aquela viagem deles para a China e outras mais. Então eu acho que isso daí são coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente precisa entender que nem todas as coisas são aquilo que a imprensa publica. Aliás, bem poucas coisas são aquilo que a imprensa publica. O Felipe Moura Brasil, que é um jornalista que, a meu ver, um dos mais respeitáveis e gabaritados do Brasil, tem sempre tido uma atitude muito patriótica. Nesse caso todo, Bivar, Carlos Bolsonaro, ele adotou uma postura de realmente dar uma certa razão para o Bebiano. Não estou dizendo que eu concordo com o Felipe. Como eu já falei, eu tenho uma tendência de desconfiar do Bebiano. Então, nesse ponto, eu estaria discordando do Felipe. O que não descredencia o Felipe como um dos melhores jornalistas do Brasil. Todas as pessoas têm direito a ter a opinião delas e nem sempre nós temos obrigação de concordar 100% com o que a pessoa diz. Muitas pessoas que eu conheço, virtualmente pelo menos, que eu acompanho, que eu sigo, os pensamentos, os blogs, as publicações, os vídeos, que eu concordo com 90% do que as pessoas falam, mas tem um 10% que eu não concordo. Isso é natural, isso é normal, isso é saudável, isso é correto. Quer um exemplo? O Kuster, tá? Que fala sobre política e fala sobre catolicismo. Bernardo Kuster. Na parte política, eu concordo quase totalmente com o que ele posta. Na parte religiosa, discordo de praticamente tudo. Até porque eu sou, como ele chama, protestante, que eu discordo desse termo, mas eu não sou católico, eu sou um cristão não católico. E ele é católico. Profundamente. Defende muito a Igreja Romana. É um direito dele. É a crença dele. É a fé que ele segue. Não vou criticar isso. Não vou de forma alguma achar que ele está errado por causa disso. Mesmo o caminho adotado por Olavo de Carvalho, o Alan do Terça Livre, que são católicos, defendem a fé que eles têm no catolicismo. Nesse ponto eu não acompanho, eu não concordo, mas no lado político da coisa, praticamente 100% concordo. Isso faz com que eles sejam menos confiáveis ou menos dignos de serem acompanhados? Claro que não. Claro que não. Eles têm um lado que eu concordo plenamente e outro lado que não. Olha, quer ver uma coisa que é parecida com isso? O governo militar. O regime militar. O regime militar, ele não foi um regime 100% de direita, se for analisar. Tá? Ele sempre foi conservador nos costumes, todos os generais foram conservadores nos costumes, era um país totalmente dentro da moral, do conservadorismo, da moral, da cívica. Mas, economicamente, o governo militar foi estatizante. Ele tornou o Estado brasileiro gigantesco, com muitas estatais, com muitas empresas, com participação em quase toda a economia do Brasil. E isso não é comportamento de direita. Isso é um comportamento típico da esquerda. Tornar o Estado muito grande. Isso foi errado? Eu acho que não. Naquela época, se não fosse o Estado investir no Brasil, poucas pessoas investiriam. E poucas obras como Itaipu, Estrada Belém-Brasília, Transamazônica, Angra 1, Angra 2, várias obras grandes e importantes para o Brasil foram feitas na época do governo militar e foram investimentos do governo militar e que, se não fosse por eles, não teriam sido feitas. Então, foi errado o governo militar fazer aquilo? Não, não foi errado. Mas isso foi atitude da direita? Não. Foi uma atitude típica de governos populares, esquerdistas, governos com uma visão mais socializante da coisa. Nem por isso invalida a importância dos governos militares. Eu estou falando isso para você
interpretar que nem sempre a gente precisa se concordar 100% com a coisa, para a coisa poder estar certa. Algumas coisas você pode concordar, na maior parte tem uma pontinha que você discorda, aquela música do Safadão, né? 99%, mas 1% não é. E nem por isso vai estar errado, nem por isso você vai descredenciar, você vai descreditar, você vai deixar de admirar até a postura. Eu não vou deixar de admirar o Felipe Moura Brasil, nem o Alan dos Santos, nem o Bernardo Custer, nem o Olavo de Carvalho, nenhuma dessas pessoas, porque eles têm pontos onde eu discordo. Isso é natural, isso é benéfico, isso é saudável, isso é intelectualmente saudável. Aconteceu uma coisa comigo esta semana agora, que vai justamente na linha contrária disso que eu estou falando, que é uma coisa que é muito chata, é muito incoerente, para dizer o mínimo. Por causa desse vídeo que a Daniela Mercury junto com o Caetano Veloso lançaram, falando do carnaval, toda essa celeuma que está sendo criada, porque o governo tomou uma atitude que para mim é corretíssima, que eu acho que já deveria existir há muito tempo, o governo deixar de patrocinar coisas que nós não temos participação às vezes, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas por causa do carnaval, que ninguém proibiu, mas o governo já disse que não iria financiar, aí houve toda essa grita geral dos artistas e das emissoras que têm interesse econômico nisso, e fizeram esse tal desse vídeo que foi para o YouTube. E o que aconteceu? Eu coloquei um comentário essa semana dizendo que, a meu ver, você entrar no canal do YouTube, onde esse vídeo foi postado do carnaval, para dar o dislike, para marcar o dedinho para baixo, que não é a melhor atitude. Por quê? O YouTube considera envolvimento das pessoas com o vídeo para dar relevância. O que é essa relevância? O YouTube coloca como vídeo recomendado, em alta. Isso chama a atenção de mais pessoas visitam, mais pessoas veem e mais aquela ideia se propaga. Então você entrar no canal, mesmo que seja para criticar ou para dar o dislike, você está dando relevância. Tá? E esse vídeo vai cada vez mais ser assistido por mais pessoas. E uma coisa que você quer que a ideia apague, que a ideia morra, você está colocando gasolina na fogueira. Então essa é a minha opinião. Eu prefiro apagar o incêndio e deixar que eles morram pela insignificância. Por mais que eu queira expressar minha opinião dizendo que eu não gostei. Mas pela característica do YouTube, pelo funcionamento orgânico do YouTube, de dar relevância, eu acho que não é coerente dar importância a uma coisa dessa. Isso é uma coisa que é minha opinião, que eu tenho direito a ela. Se você pensa diferente, você tem direito à sua opinião. Você acha, não, eu tenho que ir lá e discordar e criticar, tudo bem, é a sua opinião. Continue com ela, vai em frente, te dou maior força para isso. Faça o que a sua mente te direciona a fazer. O que o seu conhecimento, sua crítica, a sua postura pessoal te direciona a fazer. Você é livre como eu sou livre. E na minha liberdade, eu não achei coerente esse comportamento por dar relevância. Diferença de opinião é uma coisa natural. Uma pessoa que está nesse universo também dos blogs e vlogs e canais de YouTube e Twitter e universo virtual, discordou de mim, o que é natural. Se essa discordância viesse de forma respeitosa, ordeira, pacífica, eu também aceito tranquilamente. Não vou ter ataque de pelanca, nem histeria, e nem vou sair dando cusparadas virtuais em quem falar alguma coisa de algo que eu disse. Já houve vídeos meus postados no passado, se você for olhar os comentários, que eu não apago comentários, estão lá, pessoas criticando, achando que não é isso e tal, e eu sempre respondi com educação, reafirmando a minha postura. E nunca saiu desse nível, e nunca vai passar. Mas essa pessoa veio com agressões verbais, com baixaria, com palavrões, as tais cusparadas virtuais, e ficou uma coisa muito chata. Eu continuei refutando, sempre com o nível que eu costumo fazer, e a pessoa refutando de um nível totalmente incompreensível. E é uma pessoa que está há muito tempo nesse meio.
Acho que foi um dos primeiros, inclusive. E que eu tinha uma certa consideração pela sua inteligência e coerência, e de repente a pessoa desconstruiu a imagem dela em um simples momento, em uma simples atitude. E eu, quando falei para ele, disse, olha, não era isso que eu esperava de você, eu te considerava outro tipo de pessoa. Ele disse, bom, não importa o que você pensa de mim. Então tá, se ele não se importa o que as pessoas pensem dele, é problema dele. Eu acho que a nossa reputação tem uma certa importância sim, mas isso não vem ao caso, não é isso que eu estou discutindo aqui. Mas é só para mostrar que uma pessoa que foi reputada como esquerda, como direita, tem esse tipo de comportamento, inclusive demonstrando um analfabetismo funcional, de não saber interpretar um texto, porque num determinado momento eu falei, olha, a tua atitude está parecendo com a dos esquerdistas. E depois, quando ele veio me responder, ele disse, me chamou de esquerdista. Gente, pera lá, para. Pensa um pouquinho aí. Eu dizer, você parece alguma coisa, tá? Uma pessoa que tem um nariz grande. Eu dizer, você parece um tucano. Isso significa dizer que eu chamei a pessoa de tucano? Não. Quantas pessoas apelidam o Luciano Huck de Tucano Huck? E alguém já viu, por acaso, ele bater as asas e sair voando? Claro que não. Isso é uma desonestidade intelectual sem tamanho. Eu nunca chamei a esta pessoa nem ninguém de algo que não seja. Assim, pelo menos conscientemente. Agora dizer, o teu comportamento está parecendo, o comportamento está aparecendo. Então, essa desonestidade intelectual, esse comportamento, ele é assim, danoso ao extremo. Está acontecendo parecido agora com o filme do Marighella, tá? Que o nosso ex-Capitão Nascimento, ex-Pablo Escobar, Wagner Moura, vai lançar. Aí eu vi também um comentário hoje no Twitter de um influenciador digital que eu tenho seguido, tenho respeitado as opiniões dele, ele dizendo, bom, vamos fazer um boicote ao filho da Marighella e tudo, e vamos fazer isso e tal. Alguém comentou lá hoje, mas ninguém vai assistir, vai ser um fiasco de bilheteria. Eu disse, olha gente, tudo bem, vai ser um fiasco de bilheteria, eu também acredito nisso, como foi o filme do Lula e vários outros que já tentaram fazer por aí. Só que a distribuidora nesse caso é a Globo Filmes, que já disse que depois que o filme sair dos cinemas vai fazer uma minissérie, vai pegar o filme, fatiar em 4 episódios e jogar como minissérie na TV aberta. E aí? Vai dizer que ninguém vai assistir também? Do jeito que a população brasileira ainda é manipulada por essa emissora decadente, pútrida. É complicado. É difícil dizer que vai ser um fiasco quando colocam na TV aberta com toda facilidade. Então, essa coisa toda da direita, eu vejo que é uma coisa muito incipiente. A direita está se comportando muito como adolescente ainda. É muito recente tudo o que vem acontecendo. Eu morei nos Estados Unidos na época que o presidente era o Reagan. 82, 83, eu residia nos Estados Unidos. Os americanos sabiam muito bem que com alguns pontos de discordância, com alguns pontos que não estivessem satisfeitos com a política do Reagan, mas a grande maioria dos americanos estava muito feliz. O país estava em franco crescimento, a economia ia muito bem, os negócios iam muito bem, e eu vi isso com os meus olhos, porque eu estava lá. Tanto que colegas meus que estudaram comigo naquele tempo, hoje são direitistas radicais. Tem um deles que se tornou delegado de polícia por alguns anos, hoje em dia já está, eu acho que aposentado como delegado, mas continua trabalhando nesse meio. E o ativismo dele que eu vejo no Facebook, e o ativismo dele virtual continua sendo muito forte, sempre pró-direita, porque eles sabem muito bem o que eles passaram nos governos mesossocialistas do Partido Democrata. Seja por Clinton, seja por Obama, seja quem fosse o presidente, mas esse partido é a expressão do socialismo que os americanos têm. E eles sabem muito bem da importância de ter um governo de direita que preserve os valores da sociedade, os valores cristãos, os valores da família. E por isso que o Ronald Reagan é tão respeitado
e que os americanos têm tanta saudade dos tempos que ele foi presidente, e por isso que esses mesmos americanos hoje apoiam o Trump. Porque ele traz de volta esses valores que o Reagan direcionava no país nos anos 80. E aqui no Brasil, nós não estamos acostumados com isso. O Brasil está há muitos anos sob a direção da esquerda, seja no Partido Social Democrata, seja em partido francamente socialista, como o PT, PSOL e outros da ala esquerdista. E eu acho que nós precisamos aprender a ser brasileiros, precisamos aprender a ser cidadãos, precisamos aprender a ser direita. A direita do Brasil acordou, mas está imatura. Está imatura, precisa crescer. Pessoas que têm um pensamento mais moderado, mais crítico, mais equilibrado, têm visto isso. O próprio Alan dos Santos, por exemplo, tem dado apoio, ou pelo menos comentado a favor da atitude do Felipe Moura Brasil. Não dizendo que o Felipe está certo, mas dizendo que ele tem o direito de errar, se for o caso. Nós já vimos outros exemplos que realmente não mereceram mais a consideração da direita, como o da Raquel Sherazade, Reinaldo Azevedo, que realmente mudaram totalmente de lado. Não é o caso do Felipe. Ele fez um comentário em alguma coisa que não concordou, mas continua sendo uma pessoa defendendo os valores conservadores da direita, da moral, da ética, da família, do cristianismo. Então não vamos pisar em cima dos nossos soldados. Eles já são poucos e já são atacados por todos os lados por quem está na esquerda. Vamos saber conviver com as diferenças. Não vamos exigir que todos sejam iguais a nós, até porque seria um saco se fossem.